Olá, estudantes da terceira série. Para mais um encontro de geografia, meu nome é professora Joyce. Vamos falar hoje sobre a evolução e o sistema capitalista. Dentro dessa perspectiva de evolução do sistema capitalista, nós temos que abordar os seguintes objetivos: compreender a evolução do sistema capitalista e compreender a influência desse capitalismo no cenário global. Dentro dessa perspectiva, a pergunta que não quer calar é: por que o sistema capitalista é mais difundido entre os países? Dentro da construção do que é capitalismo, nós temos que lembrar que a evolução da metodologia dos meios de produção, da tutoria, do ser proprietário dos meios de produção, foi mudando no decorrer do processo histórico. E sempre, logicamente, essa aquisição do material, essa tutoria sobre um determinado lugar, fez com que houvesse, obviamente, uma necessidade ou uma vontade sempre emergente de crescer, desenvolver, ganhar mais. E isso incentivou a muitos proprietários, isso já em várias épocas, principalmente durante o feudalismo, a distribuição de bens de acordo com a possibilidade de utilização. E isso, obviamente, vai estabelecer uma linha que, no nosso entendimento, deve ser encarada como as chamadas fases do capitalismo. Ou seja, como é que foi se dando essa noção de propriedade, de também uma palavrinha-chave no capitalismo, que é lucro. Então, esta situação de como isso foi se desenvolvendo até os dias atuais, nós vamos dizer que são as fases do capitalismo. Essas fases vão promover profundas transformações, tanto na nossa vida, no sentido de compra e venda de produtos, quanto de produtos que nós usamos em nosso lar, no nosso trabalho, no transporte, enfim, em vários níveis. E temos então que construir a partir disso um conceito bem geral, no qual capitalismo é uma organização econômica, política e social, onde a origem se deu principalmente na Europa e difundida pelas demais áreas do planeta. E isso com o seu tempo e sua avaliação, para que a gente tenha uma noção de que os que entraram depois não significam que sejam atrasados, e sim entraram num contexto de acordo com, muitas vezes, com a necessidade. Visto isso, vamos analisar o processo histórico. O processo histórico se dá principalmente durante o período das grandes navegações. Então, a primeira fase nós dizemos que aconteceu do século XV ao século XVIII. Nessa primeira fase, nós temos nitidamente a presença de países europeus disseminando sua forma de viver e até invadindo alguns lugares, estabelecendo o que a gente chama de comércio mercantil. Esse comércio mercantil estabelecido a partir principalmente da exploração das então chamadas colônias e autodenominadas potências europeias como metrópoles. Esta concentração de poder sendo dissipado da Europa para o mundo começa a montar um esquema de mercado bem específico, no qual você vai ter uma troca comercial em que as metrópoles governam e dominam as colônias. Isso nós vamos dar o nome de mercantilismo. Então, esse processo de mercantilismo é literalmente esse domínio do que produzir, do que comercializar e do que tirar da colônia, porque, afinal de contas, essa colônia pertencia à metrópole. Dentro desse contexto, nós temos que imaginar que muito se ganhou, muito se lucrou. E à medida que foi se aumentando o lucro, obviamente muitas pessoas sempre queriam o mais. E a partir do momento que foi dominada essa relação, essa produção, essa exploração, e se teve um reconhecimento maior da matéria-prima e dos recursos naturais globais, novas tecnologias foram sendo instaladas. E o homem, desse processo, isso já século XVIII, começa a pensar em instrumentos para tentar otimizar ou tornar mais rápida a produção. E aí vem uma das grandes modificações, porque século XVIII na Europa nós vamos ter o início da primeira Revolução Industrial. Isso marca de sobremodo todo o sistema capitalista, que antes tinha muitas vezes um processo longo e árduo para determinada fabricação, e agora com a implementação de máquinas faz com que isso se torne muito mais rápido. E essa rapidez também muda quem faz o quê.
Por isso que aparece aqui Divisão Internacional do Trabalho. Antes, a metrópole dominava a colônia e essa colônia apenas fornecia. Agora, a metrópole adiciona matéria-prima, transforma nas suas máquinas, mas também começa a olhar essa colônia como sendo uma possível transformadora. Então, todas as relações comerciais, todas as relações industriais e, por consequência, todas as relações findouras desse processo produtivo começam a mudar. Dessa maneira, ainda se quer mais e se verifica a partir do século XVIII, finalzinho do século XVIII, já entrando no século XIX, que as máquinas vão sendo cada vez mais melhoradas, cada vez se tornam mais rápidas, cada vez produzem mais. E este coordenado crescimento vai fazer com que se dissemine as metodologias de produção. Então nós percebemos que além da Europa, você vai ter mecanismos de produção na América, na África, na Ásia, na Oceania. Cada uma dentro do seu ponto de vista, obviamente, dentro da necessidade, dentro dos recursos naturais que ali se tinha, ou seja, todos dependentes de uma necessidade local. Então temos que olhar sempre do local para o exterior. Isso faz com que a gente tenha uma noção de centros de poder também, onde muitas vezes alguns lugares queriam determinados produtos de outros, e isso torna-se muito necessária a constante utilização de novas tecnologias, principalmente de qualificação de mão de obra. Para fechar essa parte conceitual, eu gostaria que vocês fizessem uma atividade. Nela diz assim: o vício inerente ao capitalismo e o compartilhamento desigual de bênçãos. A virtude inerente ao socialismo é a partilha igual de misérias. Quem falou isso foi Winston Churchill, um primeiro-ministro inglês muito famoso durante a Segunda Guerra Mundial. Essa frase famosa de Winston Churchill, que era um ex-primeiro-ministro britânico, faz uma analogia, uma crítica ao modelo socialista. Qual é essa crítica? O que você, que já falou sobre e já estudou sobre mecanismos socialistas, pode falar a respeito? Volto já já.
Na perspectiva, então, da análise, é interessante, nós temos várias possibilidades, mas a sugestão dada a vocês é que dentro dessa situação da liberdade que o capitalismo produz, dessa otimização e dessa constante concentração do querer mais, muitas vezes os mecanismos de socialização que as metodologias socialistas colocaram em prática não abrangeram esta vontade de crescer ou essa disseminação da rapidez tecnológica e que muitas vezes tiveram que equilibrar a produção. E dessa maneira, na frase do Winston Churchill, se escuta então um extremo defensor do capitalismo, onde ele fala que esta neutralização gera empobrecimento da sociedade. Sobre essa frase existem várias críticas, não tenho elas como absolutamente correta, faço uma pesquisa mais aprofundada, mas o quesito da atividade era análise da questão da frase, então está de acordo. Já entrando numa segunda fase do chamado capitalismo, então já visto anteriormente, temos que entender que as teorias econômicas também vão mudando. Então, à medida que eu vou tendo mais produtos, eu vou tendo mais formas de comercializar e, por consequência, antes industrializar, retirar dos meios naturais, nós também temos que ter uma evolução. Aquele mercantilismo, onde tinha um domínio do que produzir e onde, já não era mais satisfatório. Se queria mais. Esse se querer mais deu asas e nós vamos ter o chamado liberalismo econômico, onde literalmente se percebe uma diminuição da concentração do poder do Estado e uma ascensão daquela burguesia que não tinha tanto poder. Então, começaram a trilhar caminhos paralelos em igual nível de importância. Isso é muito interessante. É a primeira vez que o status quo do Estado, que sempre foi mais elevado, fica assim em relação a setores econômicos. E isso dá um crescimento vertiginoso. A esse crescimento vertiginoso nós vamos chamar de liberalismo. Claro que isso vai fazer com que gradualmente tenhamos problemas. Esses problemas, obviamente, são pelo volume de produção e este alcance no mercado mundial de tudo que foi produzido. E, obviamente, também vamos ter problemas ligados à nossa saúde, porque cada vez mais, indicado aqui por esse videozinho curto, né, mostrado a vocês, esse GIF, onde nós vemos uma das principais problemáticas desse voluptuoso aumento na produção, movimento repetitivo, ocasionando várias temáticas, principalmente a condição humana no que diz respeito à saúde. Além disso, a construção de máquinas também pode gerar desemprego, a concentração de horas de trabalho podem também ser vistas de maneira maléfica ou benéfica. São vários os itens que você pode abordar como sendo emblemáticos nesse período do capitalismo chamado industrial. Chegando na atual conjuntura, para muitos a partir do século XX, o chamado capitalismo financeiro, ele muda um pouquinho o foco. O foco do capitalismo até aqui é no produto. Agora, no capitalismo financeiro, onde nós temos o auge da produção e uma evolução tecnológica gigantesca alcançada aqui, nós vamos perceber um trânsito maior em termos globais. E esse trânsito maior é em busca do lucro. Então, nós vamos observar as chamadas transnacionais e multinacionais, onde literalmente você percebe as sedes instaladas nos países de origem, mas nós começamos a ter outras fábricas, outros escritórios em outros lugares do planeta, as quais nós vamos chamar de filiais. Dessa forma, estabelecemos um circuito integrado, temos que pensar na circulação das moedas, das trocas entre essas moedas e por essa razão nós começamos a observar um atrelamento entre produção e circulação financeira. O dinheiro começa a circular mais, começa a haver uma conectividade em termos financeiros. Por isso que esta fase é chamada de capitalismo financeiro. Nela nós vamos ter características de um monopólio comercial, principalmente pelas empresas que detêm mais tecnologia e detêm as chamadas patentes comerciais. Nós vamos ter uma concorrência internacional acirrada, porque você começa a produzir em vários pontos do mundo e você também quer
vender em vários pontos do mundo, além de uma circulação de parcelas de empresas. Quando eu pego essa empresa e fatio ela e vendo pequenos pedacinhos, chamados ações, fazendo com que papeizinhos comecem a ganhar um grande volume monetário. Essa circulação começa a produzir uma alta concentração de riqueza, principalmente do chamado capital especulativo, onde muitas pessoas só compram pedaços de empresa com o objetivo de ter lucro. Não pensam nos produtores, nos operários, na fábrica em si. E por isso é chamado capital especulativo. Mas, em detrimento do aspecto negativo, temos que observar que isso gera um acúmulo de capital. E é literalmente um dos primórdios do capitalismo. Dessa maneira, fechamos aqui as 3 etapas, onde nós observamos um capitalismo comercial, século XV, com as características principalmente baseadas no mercantilismo. Vemos um capitalismo industrial, voltado principalmente para o volume de produção. E fechamos com um capitalismo financeiro, onde nós temos uma circulação de dinheiro e uma potencial ascensão ao mercado financeiro. Tudo isso, lógico, também pode ser visto como uma defesa a um sistema novo sendo integrado, que para muitas referências bibliográficas aparece como um quarto capitalismo, mas para algumas não aparece, então por isso é importante destacar. É o chamado capitalismo informacional, onde literalmente ganha-se muito dinheiro com informação. É o que você vê, por exemplo, quando pergunta: quanto que uma propaganda ganha? Da onde vem o dinheiro de uma propaganda? E um site em alguma rede social aberta, como é que se ganha dinheiro? Dá a impressão de não se ganhar nada porque está ali aberto para qualquer pessoa que tenha acesso à informática, mas não. Existe uma circulação principalmente de mercadorias e de fluxo de pessoas dentro desse sistema. Então o capitalismo informacional, ele está no sentido de dizer que o ganho agora se dá pela circulação de informações, o que é muito interessante no contexto em que nós vivemos. Agora, mais uma atividadezinha onde observe o seguinte: o capitalismo, ao longo do tempo, atravessou diversas fases. Elas são marcadas por item 1, balança comercial favorável, surgimento e ascensão da burguesia. 2, revolução no modo de produção e desenvolvimento do setor fabril. E 3, centralidade dos bancos e nas grandes corporações multinacionais. Essas 3 fases descritas representam características principais de qual período? Então o que vocês vão fazer? Vão ler a frase e pensar, essa característica 1 encaixa em qual tipo de capitalismo? Alternativa 2, qual etapa de capitalismo? E a frase 3, qual etapa do capitalismo? Com certeza vocês já sabem a resposta, mas eu vou dar um tempinho, volto já já.
Dentro da perspectiva, então, do que nós abordamos da evolução capitalista, logicamente você percebeu que a frase 1 é o capitalismo comercial, onde o foco principal é a burguesia. A frase 2 é o capitalismo industrial, como foco principalmente essa situação do volume industrial gerado. E o capitalismo financeiro 3, ele vem com o segundo momento a partir da Segunda Guerra Mundial, onde você vai ter um foco não mais tanto no produto, mas sim da circulação desse produto gerada a partir das multinacionais e transnacionais distribuídas pelo planeta. Nessa situação, espero que você aí tenha conseguido fazer comigo uma retrospectiva e um entendimento das fases do capitalismo e como esse capitalismo vai influenciar no sistema de produção e, por consequência, na sua vida. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.